Bem-vindos ao Snowdrop, uma série de vídeos curtos sobre algumas funcionalidades de Snowflake. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autotagueamento de dados sensíveis. A gente teve um Snowdrops que falou sobre a criação de tags nos objetos Snowflake. Depois validem aí, verifiquem o outro vídeo. E agora a gente vai falar de como classificar esses dados ou taguear esses dados de uma maneira automática. O Snowflake ele tem algumas funções que podem enxergar dentro dos dados se aquele tipo de informação é sensível ou não. E é com base nisso que a gente então vai fazer a autoclassificação. Meu nome é Marcelo Manzano e eu vou seguir com vocês nessa jornada. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a definição dessa função interna que já existe dentro do Snowflake que a gente pode usar, que identifica os dados sensíveis ou semânticos e cria um tag para esses dados, autoclassifica esses dados, como usar, né, qual a sintaxe do uso desses comandos e como eu customizo, ou seja, como é que eu falo para essa função que determinado dado para o meu negócio é sensível, mesmo que ele não reconheça como sensível. Vamos lá? Então eu estou aqui num notebook dentro do Snowsight. Então, dentro do Snowflake foi criada uma função que se baseia num dicionário interno de validação de análise de dados que são sensíveis ou não. Então ele vai analisar dentro das suas tabelas e dentro das colunas que tipo de informação tem lá dentro armazenada. E com base nisso ele vai falar, olha, essa informação ela é sensível, ou seja, ela é privada, ou essa informação ela é semanticamente sensível. Uma coisa que é privada é, por exemplo, nome. Nome eu identifico o meu cliente, sobrenome, né, Social Security Number ou CPF, eu posso identificar um cliente. O que seria um dado semântico? Uma cidade, um estado, um CEP, um zip code pode identificar a localização desse cliente, a partir daí eu consigo saber quem é o cliente. Então ele vai classificar esses dados dessas duas maneiras, de forma privada e de forma semântica. Essa função já existe dentro da plataforma Snowflake e eu posso usá-la assim que eu tiver necessidade. E é uma função super útil, porque daí ele vai fazer uma autoclassificação e autotagueamento desses dados que são considerados sensíveis, que de repente eu não preciso saber inicialmente. Imagina que você tem uma base de dados muito grande e precisa identificar esses dados. Então, vamos lá, eu vou entrar com a role account admin, que é a role que tem o maior número de privilégios, e a partir daí eu vou pedir para ele fazer essa autoclassificação de dados para mim, né? Então, a função que a gente usa é essa aqui. Dentro do sistema, ou seja, da plataforma Snowflake, tem uma função chamada classify, que vai permitir a classificação de objetos. No caso aqui, a classificação de uma tabela. Então, eu estou falando para ele vir no banco de dados People Data, no esquema Customer, e classificar os dados da tabela Clients. Autotag igual to. Se eu colocar auto tag igual a false, ele gera um JSON para mim dizendo quais são as colunas que ele identificou como colunas privadas ou semânticas, mas não cria o tag para elas, não classifica. Aqui eu estou pedindo para ele classificar esses dados para mim, né? Então ele automaticamente vai analisar esses dados. Então repara, ele analisa os dados, não necessariamente os nomes das colunas. E a partir daí ele gera essa autoclassificação para mim. Tá? Então ele está rodando, e só para vocês entenderem, ele vai gerar dois grupos, né, dois tags, um chamado Privacy Category e o outro tag chamado Semantic Category. E para esses dois tags ele vai associar valores de identificador ou valores, por exemplo, de quase identificador. Né? Feita a classificação, vamos checar se os dados foram classificados corretamente. Eu tinha executado isso anteriormente, né, mas aqui estão os dados. Ó, ele falou o seguinte, ele criou dois tags, ó, um que ele chama de Privacy Category e Semantic Category. Ele associou o valor identificador para o tag de Privacy para a coluna first name, last name, e-mail, ou seja, então, esses valores, eles são identificadores. Se eu ver o nome do cliente, eu sei quem é. Se eu ver o e-mail do cliente, eu posso também saber quem é. O número de telefone eu também consigo saber, né? Então, ele traz esses tags de privacy como identificadores. E os quasi identifiers, ou CASI, né, identifiers, ele traz as colunas como cidade, país, postal code, que são colunas que se eu juntar os valores, eu posso, né, inferir quem é o meu cliente. Repara que o tipo de tagueamento foi classificado, né? A gente viu num outro Snowdrops que eu tenho o tipo herdado, o tipo manual, e agora eu tenho o tipo classificado, ou seja, o Snowflake fez essa classificação automaticamente. E para os tags semânticos, ele também traz as informações aqui para mim de quais são os valores que semanticamente podem induzir um cliente. A gente classificou uma tabela, mas eu posso classificar um esquema também, né? Então, se eu rodar o Classify Esquema,
né, informando qual é o esquema que eu quero que ele execute esse comando, ele vai criar o tagueamento aqui para mim de maneira automática, tá? Então, eu já rodei isso aqui, ele demora um pouquinho mais, porque daí ele vai olhar todas as tabelas, todas as colunas do esquema, né? Eu já rodei ele aqui para vocês, e agora eu vou selecionar, eu quero fazer com que ele me traga, né, dentro de um determinado esquema, quais foram as tabelas que foram tagueadas. Então, eu falo para ele, me traga a tabela staff. Eu quero ver se dentro do esquema employees, aonde eu rodei aquele comando para ele classificar o esquema, se ele vai me trazer as informações classificadas. E ele traz aqui exatamente igual eu tenho na versão anterior ali, na visão anterior. Tá? Então ele classifica esquemas também. Tá? Aí você vai falar, mas Manzano, tá bom, ele classificou os dados com base, né, em algumas informações meio que americanizadas, né, first name, last name, salary. E se eu quiser eu criar o meu, né, tipo de valor customizado? Sei lá, eu tenho algumas colunas ali que tem um valor que é próprio do meu negócio e elas devem ser classificadas automaticamente. Então eu vou customizar essa classificação, né? Então vamos setar um contexto aqui. Vamos fazer um select aqui, né? Eu estou selecionando os dados da tabela Locations, né? Para a cidade de Londres, tá? Repara que eu tenho uma coluna chamada Place Key. Essa é uma coluna que tem uma chave que eu gero internamente para identificar o endereço do meu cliente. Então, ela não tem código, né, de longitude e latitude, ela não é zip code, ela é um valor que eu gero via negócio exatamente de maneira a mascarar isso. Mas esse valor, se alguém pegar dentro da minha empresa, consegue usar um algoritmo para trazer o endereço do meu cliente. Eu preciso que isso seja mascarado. Então, eu quero criar um tipo de mascaramento para colunas que eu estou chamando de place key. Tudo bem? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou entrar com uma account admin, né? Eu sei que eu já estou com uma account admin, mas só para validar, eu entro com a role account admin e eu vou criar dentro de um banco de dados de governança um esquema chamado classifiers, para criar esses classificadores de negócio ou customizados de uma maneira organizada e governada. Então, eu tenho um banco de dados de governança, estou criando um esquema dentro desse banco de dados chamado classifiers, né? Onde eu vou colocar esses classificadores customizados. Agora eu vou criar, então, meu classificador customizado. Então, eu vou usar a função do banco Snowflake, Data Privacy, Custom Classifier. E eu estou falando para ele que eu quero criar um classifier chamado Place Key. Ok? Então, aqui eu estou criando o meu classificador dentro ali do esquema bonitinho. Classificador criado, eu vou botar a lógica de negócio para esse classificador compreender os dados e poder ser usado, né? Então, existe, né, os meus analistas, eles criaram uma funçãozinha em regex, né, regular expression, que valida se aquele valor é do tipo place key ou não. Então, eu vou fazer um select na coluna place key, quando a place key tiver nessa função regex aqui, só para ver se realmente ele está trazendo os valores da coluna place key. E ele está, ó. Então, essa função regex, ou regular expression que eu estou usando, é a função que consegue identificar se o dado está nesse formato. Entenderam? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa função ao meu classificador, o que significa que quando o Snowflake aplicar essa função às colunas, aos valores das colunas, e ela retornar valor, é porque é uma coluna do tipo place key. Então eu estou falando para ele o seguinte, ó, chame o meu classificador place key, que eu criei lá em cima, e adiciona a função regex. Aqui eu estou dando qual é a categoria semântica que ele vai gerar para mim, qual que é o tipo de classificação de privacidade que ele vai gerar, qual que é a função regex que eu usei lá em cima, então, para identificar os dados, qual que é o nome dessa função regex que eu estou dando aqui, e eu quero que ele adicione uma descrição, né, para essa classificação. Então, é aqui que eu estou colocando a lógica de negócio no classificador customizado para que ele olhe os dados e identifique sendo uma coluna do tipo place key. Feito isso, eu posso então usar essa place key e listar os valores que eu tenho dela, né? Então aqui eu estou listando a definição dela, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? O identificador, a função regex, ou seja, a função está criada. Como é que eu uso então para classificar os dados com essa função? Eu vou dar System Classify, peço para ele classificar a tabela Customer Locations, e aí eu passo aqui como parâmetro aqui, ó, Custom Classifiers, Place Key, que foi o que eu criei, autotag igual a true.
Vou mandar ele executar. Então, ele vai pegar locations, vai olhar todas as colunas, aplicar a função em todas as colunas. Aquelas colunas que retornarem valor da função regular expression vão ser classificadas ali com a minha função placeKey. Aí ele vai executar aqui, vai demorar um pouquinho, porque ele vai aplicar essa função em todos os dados ali da minha tabela locations e vai fazer a autoclassificação. Uma vez que essa função foi executada com sucesso, ele vai então conseguir, né, autoclassificar de maneira customizada. Aí eu vou conseguir então selecionar os dados aqui embaixo, né? Foi feita a classificação, vamos validar se isso realmente trouxe informações. Então ele fala, ó, eu criei um tag chamado semantic category na coluna place key com o valor place key. Então é uma maneira da gente customizar os autoclassificadores de dados sensíveis do Snowflake. Então o que que a gente viu nesse vídeo? A gente viu então como usar as funções de autoclassificação de dados sensíveis do Snowflake para classificar tabelas, esquemas todos de uma única vez e como customizar esses classificadores para as minhas necessidades de negócio. Obrigado e até o próximo vídeo.